o trabalho em agência tem mais clareza do que o trabalho de SEO desenvolvido em house. Os processos geralmente são mais estabelecidos na agência. No in-house a gente tem que começar ali muita coisa do zero, construir uma área, e isso na agência geralmente já está um pouco mais estruturado, dá para levar um pouco mais de clareza ali para os clientes. Conta um pouquinho aí da sua visão. Certo, é uma pergunta complexa. Assim, eu vou primeiro colocar, eu não tenho experiência praticamente em nenhuma empresa, né? Eu comecei minha carreira praticamente na Conversion. A gente fez 10 anos agora, eu tenho 34 anos, tive 2 anos antes também de CNPJ, dando consultoria de SEO. Então, assim, eu conheço muito pouco da experiência prática de trabalhar no in-house. Acho que antes de ser, eu tenho feito, né, eu vou compartilhar com vocês um raciocínio disso daí, né, que eu acho que a gente está vendo um novo momento no mercado de SEO, na comunidade de SEO. A gente tinha, até algum momento lá atrás, você praticamente só tinha as agências de SEO, ou você tinha algumas empresas que elas eram muito orientadas a SEO, então tinham um SEO dentro de casa, né? Muitas vezes elas vinham com os próprios founders, que tinham na expertise de SEO, tinha alguns e-commerce, engraçado, né? Esses e-commerce talvez nem existam mais, né? Tinham alguns, Corpo Perfeito, estava na call falando hoje sobre eles, não sei se existe mais, mas você tinha uma série de e-commerces que eram muito fortes, muito pautados em SEO, um deles é o Mercado Livre, né? Que está aí até hoje, que é uma empresa que já nasceu com a cultura de SEO, Despegar.com, que é a Decolar, também sempre teve uma cultura muito forte de SEO. E aí eu pelo menos, eu vi boa parte da minha carreira profissional, o mercado crescendo através de agências, né? A gente trabalhou junto, acho que 2014, 2013, 2014, e era aquele modelo de consultivo, de dar consultoria, e ali a gente tinha algo que era muito valioso para o mercado, que era o conhecimento. Você chegava nas empresas, as empresas não tinham a menor noção do que era SEO, né? A gente lá na Conversion, a gente cresceu muito através do e-commerce, porque era um mercado que estava em ascensão e a gente conseguia, implementando as melhores práticas de SEO, implementando estratégias de SEO, alcançar bastante resultado. Mas o que eu quero trazer disso daqui é que a gente agia numa lacuna de conhecimento, né, em empresas que não tinham aquela cultura de SEO. E aí depois a gente tem um segundo movimento que acho que começou, sei lá, uns 4 anos atrás, que a gente vê bastante ainda, que é o quê? Aí muitas empresas pensaram, poxa, mas eu estou pagando uma agência, eu poderia ter aqui dentro de casa, e houve também um movimento das consultorias de formar times in-house de SEO. E aí elas começaram a contratar os profissionais, né? Às vezes contratando certo, às vezes tendo bons resultados, e às vezes sem necessariamente dar certo aquilo, né? E hoje, né, e ao mesmo tempo a gente vê que, né, os dois modelos eles continuam funcionando e depende muito do cliente, do cenário. E agora, em 2020, 2021, tem surgido um terceiro movimento, que eu acho que esse é o mais interessante de todos, que é qual? Empresas que têm times internos de SEO que também contratam agência, né? Esse daí eu acho que é um movimento super interessante, porque, né, ele mostra que, por mais que você tenha um time interno de SEO, tem algumas coisas que internamente você nunca vai conseguir fazer com tanta eficiência, né? E então, eu acho que tem esses 3 pontos ali no macro, olhando do ponto de vista de quem trabalha com SEO, eu acho que são momentos diferentes, são problemas diferentes que você está resolvendo. Eu acho que numa agência você consegue crescer e se desenvolver muito mais rápido, pelo menos dentro das competências de SEO, né? Porque você vai lidar com muitos clientes diferentes, você vai ter uma troca muito intensa de conhecimento. Imaginando na Conversion, são 60 pessoas trocando ideias de SEO o tempo todo. Então, isso daí, eu acho que é muito enriquecedor, né? Acontece também, né? Muitas vezes chega algum ponto em que o profissional, ele
quer saber, o pessoal brinca, né? Quer saber como é que é o outro lado, como que é trabalhar dentro de um cliente. E, assim, fala-se de salários melhores, né? Fala-se de talvez menos pressão, né? Que a agência é muito corrido, existe um pouco mais de pressão, porque você está lidando com vários clientes. E aí, por outro lado, acho que, né, chegando nas empresas, acho que vai depender muito da empresa, né? E aí você acha que nas empresas, pelo que eu converso, pelo que eu entendo, você vai lidar muito mais com a questão da organização das companhias do que somente com SEO, né? Então, dentro de uma agência, você, cara, está o tempo todo trabalhando com SEO, você está respirando SEO, você está discutindo SEO, você está resolvendo problemas de SEO, num ambiente que costuma ser bem mais informal, né? Num ambiente que costuma ser... Cara, a agência, sei lá, às vezes tem uma faixa etária de média de 25 anos, né? Porque ela é uma formadora de mão de obra. Aí a pessoa sai do ambiente da agência e, de repente, ela pode cair num lugar ultra carito, num lugar todo quadradão, e aí vai ter os benefícios e os malefícios, né? Então, assim, eu acho que, né, a famosa... Depende, né? Não tem uma coisa melhor ou pior, eu acho que depende de muitos fatores. Acho que se você quer velocidade, a agência, né? Se você quer estabilidade, a empresa talvez possa proporcionar mais estabilidade, e aí vai de cada momento, acho que vai muito da empresa também, né? Poxa, tem um pessoal que... a Leroy Merlin, né? Tinha uma super cultura de SEO, super legal trabalhar lá, conheci o meu xará, o Diego, que fez um trabalho muito bacana lá. Então, assim, acho que depende bastante. Aí eu sou suspeito para falar. Acho que a agência, a grande vantagem da agência é essa cultura de SEO, né, que a gente consegue ter, por exemplo, através de uma comunidade de SEO que está cada vez mais forte no Brasil, mas dentro de uma agência é muito mais forte. No ano passado, inclusive, a gente fez um movimento interessante, onde a gente passou a focar 100% SEO, a gente tinha outras áreas dentro da agência, áreas de social, áreas de performance, e olhando para todas as áreas, o que a gente entendeu? Que existiam culturas diferentes, né? Um time de performance, ele trabalha de um modo muito diferente de um time de SEO. São culturas diferentes, né? O timing é diferente, o lifestyle das pessoas é diferente. O time de performance costuma estar olhando, tá um prazo muito curto, atuando, gerando resultados mais ou menos como uma bolsa de valores, um timing muito rápido. Enquanto em SEO, as ações que são feitas, elas precisam ser bem planejadas, porque elas vão gerar resultados no médio e longo prazo. Então, isso organizacionalmente gera uma cultura diferente, né? Tem um outro ponto também, que eu acho que vale pesar nisso daí, que mais uma vez, antigamente, a gente tinha a figura do analista de SEO, que se tornou especialista de SEO, o gerente de SEO, mas hoje eu acho que não tem apenas um cara de SEO, né? O SEO ele também está mais amplo, ele tem mais possibilidades do que antigamente. Você pode ter alguém que seja mais focado em SEO técnico, né? Você pode ter alguém que seja mais focado no SEO estratégico ou de planejamento, né? Como a gente vai transformar tudo aquilo em resultados de negócio. Depois a gente tem um SEO mais focado em conteúdo. A gente vai se desenvolver um pouco mais, um SEO mais voltado para UX. Você tem aí, né? Acho que o próprio Pesserini assumiu essa posição de Product Owner, né, que dá uma outra guinada no SEO, uma outra perspectiva, né? Você pensar em SEO, eu não sei se é exatamente isso, Pesserini, que você está fazendo, mas né, como é que você vai criar produtos que são voltados para SEO? Depois você podia falar, compartilhar um pouco disso aí. O caminho é esse, tá dentro ali do time de produto mesmo, ajudando em todos os aspectos e trazendo SEO para dentro das outras áreas ali de produto. É uma experiência bem legal também e está sendo bastante enriquecedora. Interessante, cara, porque assim, eu acho que as companhias, até hoje também,
Cara, vamos analisar o mercado de marketing digital no Brasil como um todo, né? A gente tem quantos profissionais de SEO no Brasil? 3.000, né? Pelo menos é o que nos conta o LinkedIn, né? Para fazer esse levantamento, eu considerei pessoas que tenham SEO no cargo. Quando a gente compara com outras profissões, esses números são muito maiores. Se não me falha a memória, quando a gente coloca social media no mesmo filtro do LinkedIn, pode fazer aí, eu fiz isso há alguns meses, mas a tendência se mantém. A gente tem 90.000 pessoas. Quando a gente pesquisa, acho que por performance, esse número chega a 300.000 pessoas, né? Se não me falha a memória, não consultei agora, consultei tem alguns meses isso daí. Então, o mercado dessas outras competências, elas são mais maduras do que os de SEO. Isso não tem a menor sombra de dúvida. O Brasil, o brasileiro, de modo geral, as companhias no Brasil, consequentemente, elas têm uma cultura de curto prazo. Por exemplo, quando a gente olha para a própria pandemia, chegou a pandemia, tudo de tecnologia teve um boom muito rápido, e o SEO, ele teve um boom, só que ele teve um boom alguns meses depois, porque o pessoal entendeu, bem, temos que investir nas coisas de curto prazo, sei lá, não tinha um site adequado, né? Seja uma empresa muito grande, seja uma empresa minúscula. Depois, mídia de performance, e aí, na esteira disso, vem o SEO, né? Mas sempre no último plano. Por quê? Porque não existe essa cultura de longo prazo. E é isso que está começando a mudar, né? Nessa cultura de curto prazo, você tinha um analista de SEO que ainda tem, né? A gente vê no grupo aquela vaga do cara que faz SEO, faz um pouco de social media, faz um pouco de ads, faz um pouco de conteúdo, né? HTML também para quebrar o galho, tem inglês avançado e mandarim básico, né? Então, isso daí está mudando também, né? E aí, enfim, tem todas as possibilidades. Legal. Eu acho assim, quando a gente entra pensando em processos, a tendência é que a agência seja mais organizada do que a empresa. Principalmente se você está indo trabalhar numa empresa que nunca teve SEO antes. Aí é o cenário mais complicado, porém também pode ser o mais legal às vezes. Porque você tem a possibilidade de criar essa cultura. O Diego citou o caso da Leroy Merlin. Eu conheço o Diego lá da Leroy Merlin também, que hoje não está mais na Leroy, mas que eu lembro dele quando ele começou o projeto deles lá, conversei com ele. Cara, eles conseguiram criar uma cultura interna dentro da Leroy Merlin de SEO, que mesmo ele saindo hoje continua. E SEO para eles é core lá dentro do digital. E já passei por empresas que tiveram core como SEO, como foco em SEO, e já passei por empresas onde eles não queriam se estressar com SEO, né? SEO estava chegando ali muito mais para atrapalhar o dia a dia da empresa do que para ajudar. Por quê? Porque o SEO chega criticando o site, o SEO precisa melhorar alguma coisa, o desenvolvedor quer fazer alguma coisa dessa maneira, e dessa maneira, se ele fizer, vai extrapolar tudo lá no Google, vai dar um monte de problema. Então, tive os dois casos. Nessa questão específica de organização, eu acho que a agência sempre entra com uma cultura muito mais forte quando a gente está falando de SEO do que nas empresas. Existem empresas, o mercado está amadurecendo, igual o Diego falou, a gente já passou por um momento onde todas não, nossa, quem dera, mas muitas empresas tinham um profissional de SEO trabalhando ali dentro, porém, era um eu-keep, era uma pessoa sozinha para fazer SEO de um site todo, e dependendo do site isso não funciona, porque não vai dar certo, não vai ter como a pessoa adquirir habilidade para cuidar daquilo tudo ali. E já teve momentos em que nenhuma empresa tinha profissional, eles contratavam as agências, porque a agência detinha o conhecimento, como o Diego falou, a agência é formadora de profissionais, a faixa etária da galera é um pouco mais baixa e é formadora de profissionais. Normalmente, a pessoa está ali como analista pleno, sênior, júnior, vai para especialista, ela já vai para uma outra empresa, ela começa a ir para outros locais. Então, a agência forma muito. Ou vai para uma coordenação também, né, Mário? Ou vai para uma coordenação. Acho que na agência também ela possibilita, né, que a pessoa chegue a um cargo de gestão, de liderança, mais rápido que nas companhias, né, com as vantagens e desvantagens disso daí. Né?
Com certeza, com certeza. Porque ela está naquele dia a dia ali, conversando com outros profissionais de SEO, ela está trabalhando dentro de equipes, coisa que geralmente na empresa isso não acontece. Você é uma pessoa de SEO dentro de um time de marketing, você é uma pessoa de SEO dentro de um time de desenvolvimento, você é uma pessoa de SEO dentro de um time de produto, ou uma pessoa de SEO dentro do time de inbound, que eu já fui isso, eu já fui profissional de SEO e estava dentro de um time de inbound. Isso acontece. E hoje a gente vê esse movimento de empresas tendo equipes de SEO interna e, além disso, também buscando ajuda e auxílio de agências. Eu acho que quando a gente pensa na agência, a gente entende que as agências que são focadas em SEO, nem todas são, né? Tem algumas agências que são focadas em SEO, outras atendem várias demandas, mas a gente vê que sempre elas têm uma organização e uma cultura muito maior do que quando uma empresa está começando a pensar nesse projeto. Quase que natural isso, os caras também nunca se preocuparam muito com SEO e agora resolveram se preocupar. E pode ser que uma pessoa sozinha não vai resolver o problema de SEO dentro da empresa. Então, acho que tem essas vertentes aí bem organizadas hoje em dia. E eu acho que vai... Desculpa, pode falar, Diego. Não, por favor, por favor. Eu acho que vai até além da questão só da cultura e vai também dos esforços, né? Porque às vezes você chega lá, a sua equipe na empresa chega para pedir uma solicitação para o dev ou para um time de marketing ou para quem quer que seja, e você entra numa fila eterna que você não sabe quando você vai conseguir ser priorizado, quando você vai ter tempo para realizar aquela task. Então, assim, é uma coisa que demanda muito mais tempo, as coisas demoram um pouco mais para andar, né? Quando a empresa ainda não está com essa cultura de SEO estabelecida. Então, acho que nessas horas a agência é muito fundamental para direcionar mesmo o caminho do time e, assim, trazer essa cultura também. Eu vejo muito a agência sendo esse papel inicial de cultura também para a empresa. Tem cliente, por exemplo, que eu começo apresentando o que é SEO e daqui a pouco ele está contratando um analista para ficar fazendo SEO full time enquanto a gente vai ali guiando e direcionando. Então, assim, eu acho que a agência também chega muito nesse papel de criar a cultura. Sim, Júlia, assim, eu acho que esse negócio da cultura, para mim, é a chave de tudo, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela fala: a cultura almoça a estratégia, né? Você pode estar numa reunião lá, tem um PPT lindo, maravilhoso, tem uma projeção de resultados X para uma companhia, onde se espera tais e tais resultados de SEO, seja de qualquer outro canal, seja de vendas em geral. Mas o que importa mesmo é a cultura, né? E acho que se foi o tempo onde SEO era trabalho de uma pessoa só. Eu não sei qual que é a sua experiência em agência, mas, por exemplo, os clientes nossos que têm time de SEO interno, seja um analista, seja o time mesmo, às vezes 5, 10 pessoas, eles são clientes que, inclusive para a agência, eles geram mais receita, né? Porque eles dão mais importância para o SEO, né? E a gente ali vai formando equipes de trabalho, porque não tem como a agência saber tudo o que está acontecendo na empresa, né? Isso é uma ilusão, e a gente está em tempos onde é necessária muita agilidade, e ao mesmo tempo não tem como muitas vezes as pessoas dentro da empresa, sem uma estrutura parruda de SEO, acompanhar todas as coisas e atender a todas as demandas da companhia também, porque uma companhia não tem só uma coisa, ela tem toda a cultura organizacional que precisa ser desenvolvida, ela tem todas as suas questões internas, ela tem o seu produto, ela tem as suas reuniões, etc, etc, etc. Então, assim, um modelo que eu estou vendo bastante sei lá, muitas vezes, por exemplo, a execução dentro do cliente, né, porque consegue dar mais escala. Uma coisa que é interessante, quando a gente olha para a propaganda, para a comunicação antiga, o que você tinha? Você tinha uma peça-chave, uma comunicação-chave que pautava toda a estratégia. Você tinha uma frase, sei lá, beba Coca-Cola, e isso ia para todos os lugares. Ela não tinha tanta variação. Mas para chegar a essa frase, para chegar a essa estratégia de comunicação, se levava muito tempo, né? Era uma decisão muito importante. Você tinha, sei lá, os grandes publicitários, né, que são excelentes. E hoje é um pouco diferente, né? A estratégia está na execução. Então, você, cara, tem que dar uma vazão muito grande.
e chega a um determinado ponto que pode ser importante ter a execução dentro do cliente, e aí a agência vai trabalhar trazendo inovação, apoiando na estratégia e criando esse time, essa equipe de trabalho para chegar aos próximos passos. Eu posso pegar um gancho nesse esquema agência, in-house e todo mundo junto? Porque eu tive, Claro. acho que das 3 últimas agências, das 3 últimas empresas que eu trabalhei, 2 eu trabalhei nesse esquema, que tinha o time interno de SEO e tinha uma agência para nos ajudar com algumas questões ali dentro. E aí, pegando essa questão de processo, lá no Buscapé eu tive uma experiência bem bacana, porque eu era Product Manager, então não era só gerente de SEO, era Product Manager da área de crescimento orgânico, né? E aí, assim, enquanto eu estava com o time ali, tocando o backlog, melhorando as coisas de desenvolvimento, mesmo que os desenvolvedores estavam junto com a gente e tudo mais, a agência que atendia a gente na época, ela ajudava em toda a parte de o que precisa melhorar de SEO técnico. Eles cavavam, crawleavam o site, aí passava para a gente e tudo mais. Então, eles chegavam para mim com tudo que eles mapeavam, e aí eu juntava, eu vinha com aquela visão de qual que é o negócio que a empresa está atuando, para onde que a gente vai, e como que a gente vai casar essas duas coisas. Então, era uma parceria bem bacana, sabe? E aí, lá no Descomplica, eu tinha, na verdade, uma consultoria, que não era exatamente o mesmo modelo da agência no Buscapé, que mapeava tudo e fazia análise, mas ficava ali naquele negócio, não, meio que coach mesmo, sabe? Do tipo, não, acho que se for para esse lado aqui faz mais sentido. Então, era uma conversa que tinha ali toda semana com o consultor, que eu mostrava para eles, a gente está fazendo isso, por causa disso, e ele também atendia as outras áreas de marketing, então ele meio que tinha uma visão também dos outros projetos que aconteceu ali dentro, e aí ele conseguia auxiliar todas as áreas com a consultoria. Então foram 2 experiências bem bacanas que eu tive, trabalhando nesse formato. Eu sempre trabalhei em house, não tenho experiência em agência. Mas uma coisa que eu fico pensando que eu acho que deve ser interessante na agência é você ter a visão de muitos nichos diferentes, né? Você ter a visão de sites diferentes, nichos diferentes e pessoas ali para trocar figurinhas sobre aquilo. Teve um comentário, né, que o pessoal falou, eu acho engraçado vocês falarem Eukip. Eu já fui Eukip e aí isso foi um tempo atrás, numa época que a comunidade não era tão aquecida no WhatsApp e aconteceram momentos de, sei lá, eu tô com algum problema e eu não queria saber se isso estava acontecendo com mais alguém, se alguém estava tendo aquela flutuação, aquela queda ou o que fosse, ou se era só comigo, e não tinha visão de sites grandes do mesmo porte para fazer um comparativo. Então, hoje, obviamente, a gente já tem a comunidade para tentar trocar figurinhas ali, mas eu acho que essa visão de nichos diferentes também deve ser uma coisa muito enriquecedora no meu ponto de vista. Perfeito, acho que é isso aí mesmo. A agência tem esse ganho, né, de você estar ali conversando com pessoas sobre SEO constantemente no dia a dia, que às vezes acaba sendo mais difícil quando a gente trabalha em empresa, né, que geralmente tem uma pessoa de SEO, alguém de conteúdo, ou talvez um dev que entenda de SEO para você trocar ideia, facilita bastante, e acho que um modelo acaba não excluindo o outro, né, como falaram aí, então depende da empresa, do objetivo da empresa, do momento que ela está passando. E acho que é sempre bom ter um braço a mais ali para contar, para ajudar a priorizar as coisas e tudo mais. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, pegue seu pijama e vem com a gente.